Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 46 a 52, o seguinte: Depois foram para Jericó, e saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visão. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meu irmão, minha irmã, esta cena aconteceu na saída da cidade de Jericó. E o texto bíblico diz que Jesus estava deixando a cidade, acompanhado pelos discípulos e por uma grande multidão. Havia muito movimento, barulho, expectativa, gente indo e vindo, passos apressados, conversas cruzadas, poeira levantando do chão. Era mais um dia aparentemente comum, até que um grito rompe o ambiente. À beira do caminho estava um homem, e o texto bíblico faz questão de dizer o seu nome: Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu. Ele era cego, e mais do que isso, era mendigo. Duas marcas que naquela cultura praticamente definiam toda a sua existência. Ele não estava no centro da estrada, ele não estava no meio da multidão, ele estava à margem, ou seja, à beira, como tantos que vivem à beira da sociedade, à margem das oportunidades, à margem da esperança. E então ele ouve que Jesus de Nazaré estava passando. Perceba, ele não via, mas ele ouvia. Olha, a fé começa muitas vezes onde a visão termina. Ele não tinha imagens, mas tinha informação. Não tinha visão física, mas tinha discernimento espiritual suficiente para reconhecer que aquela era a sua grande oportunidade da vida. Então ele não hesitou. O texto bíblico diz que ele imediatamente começou a clamar: Filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. Esse título, Filho de Davi, não era casual, mas messiânico. Bartimeu estava declarando algo teologicamente profundo. Ele reconhecia em Jesus o Messias prometido nas profecias bíblicas. Enquanto muitos viam apenas um mestre itinerante, um milagreiro, um profeta, aquele cego enxergava com o coração aquilo que muitos com os olhos perfeitos não conseguiram perceber. E o texto bíblico diz que a multidão o repreendia, no versículo 48, O repreendia. Quantas vezes a multidão tenta silenciar quem está clamando por transformação, não é verdade? Quantas vozes tentam nos convencer de que não é o momento, de que não vale a pena, de que devemos nos conformar com a nossa condição? Mas o texto bíblico diz que ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, há momentos na vida espiritual em que o volume da nossa oração precisa aumentar. Não porque Deus seja surdo, mas porque as vozes contrárias são muito altas. Bartimeu não tinha uma posição social definida, não tinha influência, não tinha recursos, não tinha algo que ninguém podia
ou melhor, ele tinha algo que ninguém podia tirar, a sua consciência da sua própria necessidade. E aqui está uma verdade muito profunda. O milagre começa quando nós reconhecemos que precisamos. Nós vivemos dias de autopromoção, de autoimagem, cuidadosamente construída de filtros e aparências. É uma geração que aprendeu a parecer forte, mesmo quando está quebrantada por dentro. Mas Bartimeu não tinha reputação a proteger. Ele tinha apenas uma necessidade, e uma necessidade urgente. E Jesus, diz o texto bíblico aqui no versículo 49, que Jesus parou no meio da multidão, no meio do barulho, no meio da sua agenda. Jesus para porque, por causa de um clamor sincero, em meio àquela multidão havia um clamor sincero. Isso nos revela algo poderoso sobre o coração de Deus. Ele não é movido pelo status da multidão, mas pela fé individual. Ele não responde ao barulho coletivo, mas o clamor autêntico de um homem. E então Jesus diz algo surpreendente. Jesus diz: chame-o, tragam-no. Ou seja, aqueles que antes o mandavam calar, agora dizem: ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Como as circunstâncias mudam, não é? Quando Jesus decide intervir na história humana. E aqui chegamos ao detalhe que transforma essa narrativa em uma lição espiritual muito profunda. O texto bíblico diz, no versículo 50, que ele, lançando de si a capa fora, ele lançou a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Diz aqui que ele lançou a capa. Essa capa não era apenas uma peça de roupa. Para um mendigo, a capa naquela época era a identidade, era uma credencial que o Império Romano dava para as pessoas dignas de mendicância. Era proteção contra o frio da noite, era onde ele recolhia as moedas, era seu único patrimônio, a sua única segurança, a sua sobrevivência. Aquela capa representava a sua condição. Mas antes mesmo de receber o milagre, ele decide se desfazer daquilo que simbolizava a sua antiga vida. Ele não dobrou a capa cuidadosamente para pegar depois, mas o texto bíblico diz aqui no versículo 50 que ele lançou de si a capa. Isso aqui, podemos chamar isso aqui de fé prática. Fé que age antes de ver. Fé que se move antes da confirmação. Fé que deixa para trás aquilo que já não combina com o futuro que Deus está preparando. E quantos de nós queremos o milagre, mas continuamos segurando a capa? Queremos transformação, mas mantemos a identidade antiga. Queremos nova visão, mas preservamos hábitos que pertencem à velha condição, à velha criatura. A capa pode representar muitas coisas hoje. Pode ser um rótulo que alguém colocou sobre você, um estigma difícil de se desvencilhar. Pode ser um trauma antigo, pode ser um pecado recorrente, pode ser uma mentalidade de escassez, pode ser uma autodefinição limitada. Muitos dizem: mas eu sou assim mesmo, sempre foi assim na minha vida, não tem mais jeito para mim. Tudo isso são capas, e essas capas nos aquecem na zona de conforto, mas também nos mantêm à margem do caminho. Bartimeu entendeu que se Jesus o estava chamando, ele não voltaria ao mesmo lugar. E Jesus faz uma pergunta aparentemente óbvia: que queres que eu te faça? No versículo 51. O que você quer que eu faça?
Mas por que perguntar a um cego o que ele quer? Porque Deus não impõe milagres. Ele responde a desejos conscientes. Ele deseja que expressemos a nossa necessidade. Ele deseja que nós venhamos a assumir a nossa busca. E Bartimeu não hesitou. Diz o versículo 51, e o cego lhe disse: Mestre, que eu torne a ver, que eu tenha a visão de volta. Sem discursos elaborados, sem teologia complexa, apenas um pedido direto: eu quero voltar a ver. E Jesus então declara no versículo 52, vai, a tua fé te salvou. O texto termina dizendo que imediatamente Bartimeu passou a ver e passou a seguir Jesus pelo caminho. É o que diz o final do versículo 52. Perceba o detalhe final. Ele não voltou para a capa. Ele não voltou para o lugar de mendicância, mas passou a seguir Jesus. Nova vida, novos propósitos, novos projetos. O milagre não foi apenas recuperar a visão, foi mudar de posição. Saiu da margem para o caminho, saiu da condição de pedinte para a posição de discípulo do Senhor. Olha, isso é conversão verdadeira. Não é apenas resolver um problema pontual, mas mudar de direção. Nesses dias tão agitados em que nós vivemos, estamos rodeados por multidões, informações demais, expectativas demais. É fácil se sentir invisível, sim. É fácil se sentir à margem, mesmo cercados por pessoas. Mas há uma esperança poderosa nessa passagem bíblica aqui. Jesus ainda para quem clama pelo seu nome. Ele ainda chama pelo nosso nome. Ele ainda pergunta: o que você quer que eu te faça? O Senhor nunca mudou a sua maneira de ser. E talvez a pergunta hoje não seja sobre visão física, mas sobre visão espiritual. Talvez estejamos enxergando demais as pressões e de menos as promessas. Talvez estejamos enxergando demais os problemas e de menos a presença de Deus. Talvez seja tempo de lançar a capa fora, a exemplo de Bartimeu. Lançar o medo fora, lançar o sentimento de culpa fora, lançar os ressentimentos fora, lançar o passado que tenta nos escravizar, nos aprisionar fora, lançar a autossabotagem fora, porque nós não podemos caminhar com Jesus carregando aquilo que nos prende à antiga identidade. Olha, a fé do cego Bartimeu nos ensina que nós não precisamos de posição privilegiada para sermos ouvidos. Nós precisamos mesmo de clamor sincero. Nós precisamos mesmo de reconhecer a nossa dependência do Senhor. E mais, nós precisamos estar dispostos a não voltar para a margem depois que Ele nos chama para o centro. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, talvez você esteja hoje ouvindo esta reflexão e se identifique com o barulho da multidão, das distrações constantes, ou talvez se identifique com as vozes que tentam silenciar o seu clamor, ou talvez perceba que ainda está segurando a capa que lhe estigmatiza. Mas hoje o convite ecoa novamente: ânimo, levanta-te, Ele lhe chama. Levantar-se é uma questão de decisão. Lançar a capa fora é uma questão de atitude. E aproximar-se é uma questão de fé.
E quando a fé encontra o chamado de Cristo, a transformação acontece. Que não sejamos apenas admiradores da multidão, mas que sejamos aqueles que clamam, que não sejamos aqueles que tentam calar a fé dos outros, mas que sejamos aqueles que encorajam e digam: Ele lhe chama. E quando Ele perguntar o que queremos, que tenhamos a coragem, a ousadia de responder com sinceridade. Porque o mesmo Jesus que parou em Jericó para Bartimeu continua atento aos clamores sinceros, os meus e os seus. Ele ainda transforma mendigos em discípulos. Ele ainda tira pessoas da margem e as coloca no centro, no caminho. E quando a capa fica no chão, quando decidimos não voltar ao que éramos, então a história se transforma. Que hoje seja o dia de deixar a capa de lado, de lançar a capa fora. Que hoje seja o dia de se levantar. Que hoje seja o dia de seguir pelo caminho. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.